Olá pessoal, me chamo Silvia Carla, sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas. Eu venho para vocês passar um pouquinho do meu conhecimento sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, a lei dos senos e a lei do cosseno. Certo? Espero que vocês gostem. As razões trigonométricas no triângulo retângulo, eu posso mostrar a vocês aqui, como acredito que todos conheçam um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é um triângulo no qual possui um dos ângulos reto, que é um ângulo que corresponde a 90 graus, certo? Esse triângulo aqui ele é composto pelos vértices A, B, C e os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Para encontrarmos o valor de qualquer um desses lados, podemos estar usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele diz que a nossa hipotenusa ao quadrado é igual ao nosso cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Lembrando, hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto são os lados que estão opostos aos outros ângulos, tá? O que acontece? Esse aqui, em relação a alfa, é o nosso cateto adjacente e esse aqui, em relação a alfa, é o nosso cateto oposto, cateto que está oposto ao ângulo. Com isso, nós podemos ter, em relação a esse mesmo ângulo alfa, algumas relações trigonométricas, a relação do seno, cosseno e tangente. O seno, ele é dado pela seguinte relação. O nosso ângulo alfa, nós vamos ter o cateto oposto, certo? E aqui é o nosso Azinho, dividido pela nossa hipotenusa. Hipotenusa vai ser Czinho. O nosso seno, ele é composto pelo cateto adjacente, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o Czinho. E a outra relação é a tangente. A tangente, ela é composta pelo cateto oposto, que é o Azinho, sobre o cateto adjacente, que é Bzinho. Com essas relações aqui, vocês podem estar encontrando o valor de qualquer ângulo, certo? Seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Sendo que nós temos os ângulos notáveis, e os ângulos notáveis é uma tabela que eu aconselho a vocês que aprendam, porque ela vai servir para tudo. Que é a tabela dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu vou deixar ela aqui para vocês podem estar dando uma olhadinha, certo? Mas assim, aprendam essa tabela, é a dica que eu dou, tá bom? A lei dos senos. A lei dos senos, ela serve para calcular, diferente do Teorema de Pitágoras, os senos dos ângulos de qualquer triângulo. Como vocês podem estar vendo aqui na imagem, esse triângulo de vértice ABC, ele é composto pelo lado Azinho, Bzinho e Czinho, os ângulos alfa, beta e gama. O que acontece? Ele não tem mais um ângulo de reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, você não vai estar conseguindo fazer por Teorema de Pitágoras, como eu falei. Todo e qualquer triângulo, a soma desses ângulos internos tem que ser iguais a 180 graus. Isso aí é para todo e qualquer triângulo, certo? E qual a relação que nós temos para a lei dos senos? A lei dos senos ela é composta pela seguinte relação. Nós vamos ter um lado, Bzinho, e ele vai sempre estar para o ângulo oposto a esse lado. Ou seja, nós vamos ter Bzinho, que está para o ângulo beta. Isso vai ser igual ao nosso lado Azinho. Quem é o ângulo que está oposto ao ângulo Azinho? Alfa, certo? Então, nós temos o lado Azinho, que está para o ângulo alfa. E temos também o lado Czinho, que está para o seu oposto, que é o ângulo gama. Com isso, nós vamos ter a seguinte relação. Que Bzinho está para o seno de beta, que é igual a Azinho, que está para o seno de alfa, e é igual a Czinho, que está para o seno de gama.
Para vocês fazerem o cálculo, vocês precisam ter pelo menos 3 variáveis, 3 informações de variáveis dessas. E não precisa usar as 3, não, você nunca vai estar usando as 3, você vai usar apenas 2, essa aqui ou essa, e fazer meio pelos extremos. Mas se eu colocar Bzinho embaixo e Azinho embaixo, não há problema. O que acontece é que você vai ter que colocar todos os senos em cima e dividir todos pelo lado de baixo, certo? Pelo mesmo lado. O que não pode é você colocar seno aqui, beta aqui, e A aqui e seno de alfa aqui. Colocar seno de beta aqui e Bzinho aqui, A aqui e seno. Inverter. Vocês não podem estar invertendo, tem que seguir essa ordem. Ou Azinho, Bzinho, Azinho e Czinho em cima, ou seno de beta, seno de alfa e seno de gama em cima. Entendido? A lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela nos diz o seguinte, ela é a mesma, tem a mesma função que a lei dos senos, é calcular ângulos internos de qualquer tipo de triângulo. Eu utilizei aqui o mesmo triângulo dos senos, certo? Que é o triângulo de vértice ABC e lado Azinho, Bzinho, Czinho, também com os ângulos alfa, beta e gama. E o que acontece? Não esqueçam que esses triângulos, os ângulos internos, correspondem a 180 graus. A soma de todos os ângulos internos correspondem a 180 graus. Para a lei dos senos, nós vamos ter, dos cossenos, perdão, nós vamos ter esta relação aqui. Como vocês podem ver, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E é meu C ao quadrado? Este lado aqui, certo? Por que eu iniciei pelo C ao quadrado? Porque eu tô querendo descobrir quem é esse cara aqui. Por isso eu já deixei ele isolado. Vocês podem perceber que essa parte aqui, esse início, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, nos lembra o teorema de Pitágoras, visto nas razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? A diferença é que esse cara aqui vai estar sendo subtraído por 2 vezes o lado A, vezes o lado B, vezes o cosseno de gama. E qual é a diferença aqui? Se eu quero descobrir o lado Czinho, certo? Eu coloquei aqui Czinho. O meu cosseno aqui tem que ser o ângulo oposto a esse cara. E quem é o ângulo oposto a esse cara aqui, que é Czinho ao quadrado? Czinho, seu ângulo oposto, é gama. Certo? Então, nós temos aqui que C ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes AB é o cosseno de gama. Esse cara aqui é o ângulo oposto a esse lado aqui, certo? Aí, o que acontece? Se você quiser descobrir o valor desse lado A, Azinho, você vai colocar aqui Azinho ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno de Azinho do ângulo que está oposto a Azinho ao quadrado, que quem é nesse caso aqui? Alfa, certo? E com isso a gente vai ter essa relação trigonométrica, que é a lei dos cossenos. Você pode estar relacionando isso aqui também a x ao quadrado menos x ao quadrado igual a y menos z. E quem seria x ao quadrado? X ao quadrado seria esse cara aqui. Ou seja, a raiz de tudo isso aqui é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que seria o nosso y, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo, certo? Que nesse caso é gama, que seria o nosso c. Com isso eu encerro a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários aqui abaixo. E eu peço a vocês que sigam a nossa página, tá bom? Obrigada!